Antigo Testamento, Livro de Juízes, capítulo 3. Estas são as nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, provar a Israel, a todos os que não haviam experimentado nenhuma das guerras de Canaã. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas aprendessem a guerra, pelo menos os que dantes não tinham aprendido. Estas nações eram 5 chefes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que habitavam no monte Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, deixou ficar, a fim de por eles provar os filhos de Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel entre os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, tomaram por mulheres as filhas deles, e deram as suas filhas aos filhos dos mesmos, e serviram aos seus deuses. Assim os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do Senhor, esquecendo-se do Senhor seu Deus, e servindo aos Baalins e às Azerotes. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor suscitou-lhes um libertador, que os livrou, Otniel, filho de Kenaz, o irmão mais moço de Calebe. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então a terra teve sossego por 40 anos, e Otniel, filho de Kenaz, morreu. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei de Moabe, contra Israel, por terem feito o que era mau aos seus olhos. Eglon, unindo a si os amonitas e os amalequitas, foi e feriu a Israel, tomando a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei de Moabe, 18 anos. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor suscitou-lhes um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E por seu intermédio, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei de Moabe. E Eude fez para si uma espada de 2 gumes de um côvado de comprimento e cingiu a coxa direita por baixo das vestes. E levou aquele tributo a Eglon, rei de Moabe. Ora, Eglon era muito gordo. Quando Eude acabou de entregar o tributo, despediu a gente que o trouxera. Ele mesmo, porém, voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal e disse: Tenho uma palavra para dizer-te em segredo, ó rei. Disse o rei: silêncio. E todos os que lhe assistiam saíram da sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado a sós no seu quarto de verão, e lhe disse: Tenho uma palavra da parte de Deus para dizer-te. Ao que o rei se levantou da sua cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, tirou a espada de sobre a coxa direita e lhe a cravou no ventre. O cabo também entrou após a lâmina, e a gordura encerrou a lâmina, pois ele não tirou a espada do ventre. Então Eude, saindo ao pórtico, cerrou as portas do quarto e as trancou. Tendo-lhe saído, vieram os servos do rei, e olharam, e eis que as portas do quarto estavam trancadas. Disseram: sem dúvida ele está aliviando o ventre na privada do seu quarto. Assim esperaram até ficarem alarmados, mas ainda não abria as portas do quarto. Então, tomando a chave, abriram-nas, e eis seu senhor estendido morto por terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, chegou a Seirá. E assim que chegou, tocou a trombeta na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel, com ele à frente, desceram das montanhas. E disse-lhes: Segai-me, porque o Senhor vos entregou nas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele, tomaram os vaus do Jordão contra os moabitas, e não deixaram passar a nenhum deles. E naquela ocasião mataram dos moabitas cerca de 10.000 homens, todos robustos e valentes. E não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra teve sossego por 80 anos. Depois dele levantou-se Sangar, filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou a Israel.